olha como o dia tá parecido com aquele que a gente ficou uma vez. Comeu pra Bem. caraca. Não, comeu bem mesmo. E fica gordo. Não, o que a gente falou lá embaixo? Não vamos comprar nada lá em cima. Chegou aqui em cima, os olhos de Tandera não consegue ver um chocolate que tem que comprar. Vocês dois vão ir no quadriciclo e ele vai comigo, né? Aí, galera, tudo bem com vocês? hoje a gente tem que ir pra reagir à análise completa de Vingadores Doomsday, amigos. Trailer 2 do canal do Ei Nerd, beleza? Rapaz, meus amigos, vocês estavam pedindo bastante, então eu espero que vocês gostem, beleza? Verdade, amigos. Caso vocês não tenham visto, nós reagimos o trailer assim que saiu esse segundo trailer, né? Então, vamos dar uma olhadinha lá no React, tá? E agora vamos conferir essa análise aí com vocês. Não esqueçam de passar lá no Twitch, beleza? Estamos em live infinita e o nosso cronômetro está assim, meus amigos. Eita, Quem bem. quiser ajudar a subir esse cronômetro aí também pode, beleza, amigos? Verdade, meus amigos, só entra nesse Live Pix aqui, beleza? Exatamente, não esquece também de conferir o nosso canal de vlog, que o último vídeo que saiu por lá tá muito bom, tá bom? Então, Bora pro vídeo. bora. Tiro ressuscitando sentinelas, épico demais, comandando o inferno, raptando crianças, usando feitiços de Harry Potter, os X-Men chorando, tem muita coisa pra gente destrinchar. Então vem pra essa análise completaça de Vingadores Doomsday. Vamos lá, galera. Pois eu sou destino. Nerd Trunks, Peter aqui, galera, eu fiz o react, vocês não viram o react desse vídeo? Assiste, vou deixar o link aqui no caixa, ok? A gente assistiu junto lá, foi pegando alguns pequenos detalhes, pouquíssima coisa, mas agora análise completaça, vamos lá. Magia rúnica. O trailer abre com o Dr. Destino sentado no trono dele, o castelo dele tá lindaço, né? Cada detalhe perfeito, cores, vitrais. Vitor Von Doom é esse cara aí, rebuscado. Ele é o monarca da Lativéria, um país que fica no leste europeu da Marvel, né? É meio que um país super tecnológico, né? Mas ao mesmo tempo com espírito e arquitetura medieval. E tem um detalhe interessante nessa cena. Tem uma runa no chão, com os efeitos verdes inflamando o desenho da runa. É o mesmo efeito verde que está sendo usado para ilustrar a magia do Dr. Destino. Por exemplo, quando ele ataca o Thor, dá pra ver o mesmo efeito. Pode ser que essa runa seja, sei lá, um feitiço de proteção no castelo, ou uma runa para impedir que outros magos e bruxos usem, né, as próprias magias dentro dos domínios do Dr. Destino. Pode ser tudo isso. E repara num detalhe, o Dr. Destino comanda um país inteiro sem nunca mostrar o rosto. Ninguém sabe o que tem atrás daquela máscara. E mesmo assim, ele é uma das figuras mais poderosas da Marvel. Bom, galera, o mais interessante é que essa runa do chão da Sala do Trono é exata a mesma runa que aparece na mão da armadura do Dr. Destino quando ele para lá o Rompe-Tormentas com 2 dedinhos. Mesma coisa. Inclusive, eu já fiz um vídeo só pra explicar esse acontecimento. Tá aqui no card, pode clicar aqui que não vai fechar esse vídeo. E eu fiz esse vídeo justamente porque nos quadrinhos o Thor é muito mais poderoso que o Dr. Destino, a ponto do Dr. Destino upado com preparo ser humilhado e quase morto pelo Thor algumas vezes, ok? Teve que ser salvo no último segundo. Então, pera, como pode o Dr. Destino tá parando o golpe do Thor com 2 dedos? Bom, a resposta tá aí, na runa. O Dr. Destino não é um personagem focado em poder bruto, ele é um personagem focado em preparo. Preparo, cara, tipo é o Batman, entende? Ele é um estudioso. A biblioteca de magia do castelo dele é um negócio surreal de gigante. Ele é um estudioso da magia, da ciência, do tempo, do universo como um todo. Então, tipo, do tempo e do espaço. A primeira máquina do tempo do universo Marvel foi criada por ele. O Kang só descobre viagem no tempo nos anos 3000 por causa dele, cara. Porque ele fez engenharia reversa na máquina de viagem no tempo do Dr. Destino. O ponto que eu quero chegar com vocês aqui é... Eu acredito que tem um grande preparo por trás dessa runa aí. Isso explicaria por que essa runa tá ativa no castelo dele. Explicaria por que o Dr. Destino tá tão poderoso e por que ele vai ser uma ameaça para todos os heróis juntos. Eu vou concluir essa ideia no próximo tópico. Acompanhe comigo que em breve vai fazer sentido para você. Vamos lá. Dr. Destino quer as criancinhas? Esse trailer, ele fez questão de dar destaque pros filhos dos heróis. Eu reparei que no trailer, isso rola logo depois do Reed começar a interrogar o Victor. O Reed tá desesperado, né? Você fez isso! O que foi tão absurdo que o Victor Von Doom fez? O que você acha que foi? Bom, primeiro contexto. Nas HQs, a origem do Dr. Destino começa desde a infância dele, quando ele perde a mãe, né? Ele acha os pergaminhos de bruxaria dela, e aí ele, desde jovem, começa a estudar bruxaria e ciência. E a relação dele com o Reed Richards é nessa juventude dele, quando ele é chamado para um programa especial do governo americano, que estava subsidiando super gênios e tal, esse tipo de coisa, né? Então ele vira colega de quarto do Reed. Mas eles nunca foram fofinhos um com o outro, nunca, né? O Victor sempre foi daquele jeitão dele, frio, egoísta, síndrome de superioridade, sabe? Aparentemente, nessa versão do Semi não vai ser assim, né? Parece que o Dr. Destino era o imperador da Lativéria, amigo do Quarteto Fantástico, todo mundo já adulto, então eles não se conheceram garotos. Porque a Sul tá falando dele como se eles fossem amigos na vida adulta. Tá falando, né, que ele era amável, carinhoso e tal, até que ele quebrou. Algo acabou com esse jeito dele. Aí corta pro Dr. Destino olhando uma pintura, um quadro.
do que parece a esposa e o filho dele, né? Com anjos em volta, simbolizando que eles morreram. Esse deve ser o evento que quebrou o Dr. Destino. Segundo os rumores, o culpado pela morte do filho do Dr. Destino foi o Steve Rogers, né? Já trouxe pra vocês esse vídeo aqui também. E justamente por causa disso, o Dr. Destino vai matar o novo filho do Steve Rogers com a Peggy Carter. Esse mesmo rumor, esse suposto vazamento aí, né? Também dizia que Vingadores Doomsday ia corrigir o erro da continuidade no final de Vingadores Ultimato. Não sei se vocês lembram, né? O Capitão América ele não poderia voltar para o passado e viver no passado, por quê? Porque foi estabelecido uma regra, né? Foi estabelecido naquele filme que não dá para alterar o passado. E por isso que o Loki, antes do final da segunda temporada da série dele, ou seja, o Loki na época que ainda era agente da TVA, antes dele sentar no trono e sustentar o multiverso, antes disso tudo, ele ia aparecer pro Steve Rogers e ele vai para morar no universo 828, que é o universo do Quarteto Fantástico e do Victor Von Doom. E de alguma forma, justamente isso aí que ia causar a morte do filho do Dr. Destino. Bom, esse trailer confirma que o Loki foi falar com o Steve Rogers e deu pra ele um cartão da TVA. Tô muito curioso pra ver como é que eles vão resolver a sequência de eventos desse filme em paralelo com tudo que aconteceu com a TVA na série do Loki, né? Porque, galera, tem uma mitologia complexa aí pra ser explicada sem gerar contradições e erros. Os caras vão ter que suar pra não deixar algum buraquinho, porque qualquer coisinha, cara, é efeito dominó com tudo que a gente tá sabendo até agora. Mas enfim, se eu fosse chutar o que aconteceu, eu diria que o universo do Quarteto Fantástico passou por uma incursão porque o Steve Rogers foi levado pra lá. E de alguma forma o filho dele não deveria existir. É um filho fruto de uma viagem temporal. Se você reassistir Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, lá é explicado que viagens interdimensionais ameaçam as barreiras entre os universos, né? Tipo, geram risco de incursões. Então pode ser que o filho do Dr. Destino tenha morrido durante uma incursão. Pode acontecer, bem possível. Bom, eu tô teorizando aqui, galera, que ele em conjunto com o Quarteto Fantástico, eles tenham conseguido parar a incursão. Mas teve perdas, né? Deve ter tido. Eles têm que guerrear uma terra com outra. E talvez seja por isso que eles estão viajando de universo em universo juntos, para alertar e trabalhar juntos para tentar lidar com as incursões. Inicialmente, o Dr. Destino e o Quarteto Fantástico devem ser aliados. Mas esse momento que o Reed está confrontando o Dr. Destino no trailer, me parece, tipo, sabe, um grande momento de reviravolta. Alguma coisa aconteceu ali, sabe? Quando o Reed descobre o que o Dr. Destino tá tramando. Talvez descubra, né, que ele matou o filho do Steve Rogers. Talvez seja aquele momento. Talvez ele descubra nesse momento que o Dr. Destino raptou as crianças, incluindo o próprio filho do Reed, o Franklin Richards. O ponto é, alguma coisa do plano do Dr. Destino envolve as crianças. Eu não acho que elas apareçam à toa nesse trailer, né? E galera, conhecendo o Dr. Destino, eu arriscaria dizer que ele vai usar as crianças para roubar os poderes delas ou até usar elas como catalisador para alguma coisa. Você tem a Cassie Lang, que nas HQs ela não usa partículas PIN como equipamento do traje. Diferente, né, dos outros Homens-Formiga, o corpo dela foi tão exposto às partículas PIN que esses poderes ficam alojados naturalmente no corpo dela. É quase como se ela fosse uma mutante que controla partículas PIN, entendeu? Pode ser que isso esteja acontecendo no Sam e o Doom usa os poderes dela para acessar todo o reino quântico, sabe? Acessar poderes quânticos. Lembrando que nos quadrinhos o Dr. Destino mata Cassie Lang no arco Cruzada das Crianças. Então existe a possibilidade de alguns elementos desse arco estarem sendo usados de inspiração em Doomsday. A Marvel faz isso. E nessa história aí, o Doom usa a Wanda para ganhar os poderes da Life Force que ela consegue canalizar. Enfim, galera, a maioria das histórias do Dr. Destino são sobre ele roubando poderes dos outros. Ele sempre rouba poderes dos outros. Ok, voltando para as outras crianças. Você tem aquela cena do trailer em que o Johnny Storm tá lá tentando proteger o Franklin e tem um clarão no fundo. O Franklin é um personagem cósmico. Ele tá destinado a assumir o lugar do Galactus no fim do multiverso. Ele tem poderes relacionados à criação. Ele pode criar o universo inteiro na cabeça dele. Você tem também a filha do Gorr, que o Thor virou padrasto, só que ela foi ressuscitada ou gerada pela eternidade, né? Que é uma entidade cósmica, que na verdade é o próprio multiverso em pessoa. Você pega o multiverso, transforma numa pessoa, ela viraria... o corpo seria a eternidade. E no reflexo das águas lá, cara, essa menina, a Love, tava com um corpo parecido com o da eternidade. Um corpo feito de espaço, estrelas, planetas... né? Um corpo feito do universo. Então talvez essa menina tenha alguma importância cósmica e sim, ela seja fundamental no plano do Dr. Destino. Resumindo, vamos lá. Você tem 3 elementos aí. 3 crianças que com conhecimento de magia e ciência que o Dr. Destino tem, podem ser peças, cara, tipo, super importantes, fundamentais do preparo dele para que ele consiga mais poder, ou até para ele conseguir recriar o multiverso depois do fim de tudo, que é basicamente o que acontece em Guerra Secreta, né? Na saga dos quadrinhos. O multiverso acaba, os 2 últimos universos sobreviventes se chocam numa incursão final e o Dr. Destino, com o poder que ele roubou dos Beyonders, recria o mundo. Mas do jeitinho dele que a gente sabe como é que é, né? Será que vão trocar os Beyonders pelas crianças? Eu acho perfeitamente plausível, é plausível, e seria a cara do Dr. Sim, cara, ele é capaz de fazer isso. O último grande arco do Dr. Destino nas HQs, né, pra vocês terem uma ideia, tá? Ele rouba o manto de Mago Supremo do Doutor Estranho e fica super mega overpower. Chega até um ponto que os heróis começam a se perguntar como que ele tava tão forte.
Tipo, o título de Mago Supremo não te dá tantos poderes assim instantaneamente. Daí a Wanda, a Mulher Invisível e a Viúva Negra vão investigar na Lativéria e descobrem uma prisão gigantesca feita puramente de magia. E a Wanda, mesmo sendo a super-heroína mágica mais poderosa da Marvel atualmente, ela diz que ainda assim aquilo ali estava muito além do nível dela, por causa do nível de preparo mágico que tinha ali. Galera, olha isso. Cara, a Wanda é hiper mega poderosa. Ela é um ser Nexus mágico. Cara, ela é o Darkhold vivo. Faz magia do caos naturalmente. O Dr. Destino não tem esse poder bruto natural, mas ele tem estudo e preparo. O cara criou umas 8 camadas de magia, magia temporal, magia de sangue, uma pancada de magia, tipo um feitiço em cima do outro, tudo amarradinho, né? Vocês entendem como o lance não é o poder bruto dele, como foi com Thanos, por exemplo? O lance do Doom é o preparo dele. O cara é muito preparado, galera, e é maneiro demais ver isso. Mas então, Pedro, o que elas encontraram nessa prisão? Elas encontraram 1 milhão de pessoas presas. A alma delas estavam lá sendo usadas como bateria para os feitiços do Dr. Destino. Esse maluco é muito mal, cara. Tinha até crianças lá dentro, trancafiadas, com os anos de vida delas sendo roubadas. A alma delas sendo desgastada com os feitiços do Dr. Destino. O cara é um tirano. Péssimo, né? Péssima pessoa. Era justamente por isso que o Dr. Destino estava tão poderoso. Tava roubando o poder de todo mundo, 1 milhão dessas pessoas aí. Na Marvel, a magia tem um custo. E se você não for tão poderoso, naturalmente, você tem que sacrificar alguma coisa em troca. O Dr. Destino, com o nível de preparo dele, fez uma bateria mágica de 1 milhão de almas. Foi o que ele fez. Ok, e aí a gente volta pra runa que a gente viu lá no castelo do Dr. Destino no trailer. E galera, eu aposto que tem coisa acontecendo naquele castelo. Criança sequestrada, alma, pacto rolando, outros bruxos injetando poder. Meu irmão, tem poder mágico fluindo via Wi-Fi pra essa armadura do Dr. Destino através das runas. Essa seria minha grande aposta pro que tá rolando. Mas ainda fica a grande questão. O que o Dr. Destino quis dizer com vocês estão vivendo vidas roubadas e agora tem que devolvê-las? Será que as últimas aventuras que a gente viu lá em Quantumania, Thor, Amor e Trovão, Quarteto Fantástico Primeiros Passos, tiveram consequências maiores para as incursões no multiverso? Será que essas crianças tiveram algo a ver com isso? Bom, tem perguntas sendo levantadas que eu acho que só o filme vai poder responder. E uma das grandes perguntas que eu sinto que esse trailer levantou foi: o inferno responde ao Dr. Destino? Bom, o diálogo entre o Thor e o Dr. Destino foi basicamente uma batalha de frases de efeito, né? Um falando uma coisa mais maneira que o outro. Thor fala que vai mandar um vilão comandar Hell, conhecer o inferno. E o Destino retruca dizendo que o inferno responde a ele, ou seja, dizendo que ele manda no inferno. É muita farmação de aura, cara. Isso não é uma coisa leviana de se falar. Então assim, eu quero cobrir todas as possibilidades aqui com vocês, da mais leve até as mais complexas. Vamos lá. Possibilidade 1. O que ele falou não significa nada, né? Ele só disse que o inferno responde a ele, só pra fazer uma frase de efeito vazio e farmar 1 hora pra cima do Thor. É uma possibilidade. Não acredito nela, mas é uma possibilidade. Possibilidade número 2. Quase o mesmo da possibilidade 1, né? Só que pode ser que o Doom esteja referenciando o fato dele conseguir levantar um exército de mortos através da magia dele, sabe? Dos poderes dele que misturam magia com tecnologia. Talvez seja dessa forma que ele ressuscitou e controlou o Sentinela. Então a referência pode ser isso. Também não acho que seja. Possibilidade 3, o Dr. Destino do CM de fato fez um pacto com o inferno. Da mesma forma que ele fez na história em quadrinhos de Quarteto Fantástico Inconcebível, em que o Victor Von Doom mata a única mulher que ele já amou como sacrifício em troca de poder demoníaco. Daí ele fica com uma armadura mágica mega pelona, a magia dele fica muito roubada, não dá nem pra comparar. Ele consegue summonar lá uns capetinhas que pega o Doutor Estranho de surpresa e deixa ele tipo em transe. Então pode ser uma referência, um preparo do Dr. Destino usando magia infernal. E até podendo invocar alguns demônios de baixo nível através de feitiços demoníacos. Isso aí pode ser. Possibilidade 4. Bom, minha estranheza com essa frase é justamente porque a origem do Dr. Destino nas HQs tá totalmente ligada ao inferno e ao Mephisto, que é o diabo. Eu sei. Ah, lá vem o Peter com o Mephisto de novo. Pô, galera, na boca. É culpa minha que a Marvel fica tirando Mephisto das histórias que eles adaptam? Não é culpa minha. A origem do Dr. Destino é que quando ele era criança, a mãe dele era uma bruxa, né? Aí ela fez um pacto com o Mephisto pra acabar com a opressão que a tribo deles de ciganos sofria, dos soldados lativerianos. E o custo dessa magia, ela não sabia. Todas as crianças da tribo morreram naquela mesma noite. E daí a mãe dele foi assassinada pelos pais. Então daí pra frente, cara, o Victor segue os passos da mãe na bruxaria. Depois vai pros Estados Unidos pesquisar ciências junto com o Reed. Sofre o acidente lá nos Estados Unidos, depois vai pro Tibete aprender magia proibida, ganhar armadura, aí depois ele volta pra Lativéria pra tomar o poder. Enfim, isso aqui é o resumo do resumo pra vocês. Mas o ponto é, a alma da mãe dele ficou aprisionada pelo Mephisto no inferno. Então todo ano, o Dr. Destino cria um preparo pra tentar ir pro inferno, libertar a alma da mãe dele. Todo ano ele tenta confrontar o Mephisto. Inclusive o acidente que deixou, né, ele desfigurado foi quando ele estava nos Estados Unidos, ele tentou criar um portal pro inferno, misturando ciência e tecnologia pela primeira vez. Então ele foi melhorando a cada ano. E só quem finalmente ajuda o Dr. Destino a resgatar a alma da mãe dele
é o Doutor Estranho. Estranho, né? Então assim, quem sabe esse backstory aí não existe já no filme. Tipo, a gente chega no filme e no off-screen, o Destino já conheceu o Doutor Estranho. Eles já foram juntos no inferno lidar com o Mephisto. Isso pode ter acontecido no off-screen, a gente só não vai ver. Eu acho improvável porque vão mudar bastante a origem do Doutor Destino no filme. Mas acho que no mínimo era importante vocês terem esse contexto, né? Pelo menos agora vocês têm. E tem também a possibilidade número 5, talvez eles estivessem falando de um dos 9 reinos. O Thor é um deus nórdico. O Hel dele é o Hel com um L só. Não é o inferno, né? Que é Hel com 2 L's, ok? Na verdade, tem 2 pós-vidas nórdicos na Marvel. Valhalla, que é pra onde vão os guerreiros que morreram em combate, e Hel, que é pra onde vão as pessoas de morte comum, né? Não é um lugar torturante igual o inferno bíblico. Hela era pra ser a deusa responsável por Hel. Será que depois da morte dela, o reino de Hel ficou sem regente? O mundo dos mortos nórdicos ficou livre pro Dr. Destino conquistar? Como eu falei, cara, as possibilidades foram ficando mais complexas. Mas não dá pra descartar nada. Principalmente porque Thor, Amor e Trovão tem uma cena pós-crédito com o Randy e a Jane Foster em Valhalla. Então acho que tem pano pra manga aí. Se você chegou até aqui na análise, comenta qual dessas 5 possibilidades você acha mais provável, a que tá mais perto da realidade do filme, ok? Mas calma que não acabou, tem mais um tópico. Doutor Destino usando Aparatar. Bom, essa cena tem vários micro detalhes extremamente interessantes. Primeiro que de cara a gente vê que o Doutor Destino tá com um traje diferente. Esse traje, inclusive, a própria Marvel colocou em exposição na D23, no evento deles. Tá confirmado que o Doutor Destino vai ter 2 trajes diferentes. Um traje mais social, que é esse da cena aí, e outro é o traje de combate que a gente tem visto nos posters. Até surgiram algumas teorias se algumas das bruxas da Lativéria poderiam ser quem aparece na cena pós-crédito de Quarteto Fantástico. Bom, você não sabe o papel das bruxas da Lativéria, tá explicado aqui nesse vídeo do card. Tá muito bom esse vídeo aqui, vale a pena, tá? Mas enfim, tá claro pela máscara desse traje social do Doom, que era o Doom mesmo nessa cena, né? Mas usando o traje social. Outro detalhe dessa cena é a nave de onde o Doutor Destino tá pulando. Quer dizer, não dá pra saber ao certo se isso é uma nave. Só que tem uma imagem vazada de bastidores do set Vingadores Doomsday que mostra o interior dessa nave. O interior da torre de comando ali, da onde o Doutor Destino sai. Aproxima aí, editor, que vai dar pra ver que é o mesmo padrão. Bom, nessa imagem vazada tava lá um novo Falcão, o Joaquim Torres, né? Tava também o ator do Coisa com aquela roupa de captura de movimento. E tava também o John Walker, o agente americano. Agora, se a gente reassistir a cena em slow motion, câmera lenta, vocês vão perceber que o Doutor Destino não se jogou dali. Ele não pulou, ele tomou um porradão. Ele voa de lá de costas com os braços ao contrário. Ele provavelmente tomou o famoso murraço do Coisa. Porque sim, Coisa é forte pra caramba. Coisa tá na mão com o Hulk, ok? Não esqueçamos disso. Ou ele foi acertado pelo Mjolnir, jogado pelo Steve Rogers. Se vocês repararem, tem um objeto cinza no ar durante essa cena. Mas é tão rápido que é difícil de confirmar o que é. Mas olha que detalhe interessante, galera. No meio do ar, o Dr. Destino usa uma habilidade de movimentação, né? Ele meio que fica fluido. Você vê só a capa voando e girando. E, cara, meu headcanon dessa cena é que ele usou um feitiço de movimentação. Pra mim, isso tá igualzinho o feitiço de locomoção dos Comensais da Morte em Harry Potter. Eu acho que o nome é Aparatar, né? Que eles meio que viram as capas deles e ficam girando, se movendo no ar em velocidade. Bom, pra mim, o Dr. Destino, meu irmão, tomou um socaço e usou feitiço de deslocamento pra pousar nessa pose, formando essa aura insana aí. Ficou maneiro. Enfim, óbvio que tem mais coisas pra gente falar sobre esse trailer, algumas coisas eu guardei pra fazer vídeos separados. Mas assim, eu não sei vocês, mas esse trailer me deixou muito hypado pra assistir Vingadores Doomsday, cara, de verdade. Foi um trailer que levantou muitas perguntas, mas que mostrou o Dr. Destino ainda mais badass. Agora a gente tá cada vez vendo que esse cara, meu irmão, é muito poderoso. Muitas cenas estão melhor finalizadas, o trailer tá bonito, tá realmente bem legal. Eu tô esperando um filmaço. Sabe, a expectativa tá nas alturas. Amigos, que vídeo legal, muito informativo, muito legal mesmo, uma análise completaça, aquela parte mesmo que ele cai lá de cima da torre. Nossa, eu nem tinha reparado nesse objeto aqui do lado, né? Mas realmente a forma, né, que sai de lá, assim, lembra muito mesmo esse feitiço do Harry Potter que ele citou. Achei bem interessante. E o que eu mais gostei é que ele trouxe 5 possibilidades aí do que pode, né, acontecer no filme, né, e que vai dar um rumo aí para a história do Doutor Destino, né, e que vai ser apresentada pra gente nesse filme, né? Então achei bem legal, gente. Bem Nossa, é legal. verdade, meus amigos, da parte também das crianças também, o negócio vai ser cabuloso, velho. Sim, o que ele falou é muito doido, porque realmente faz sentido, né? Por que que apareceram 3 crianças, né? No Então, trailer, né? Então acho que vai ser realmente, acho que elas vão ter um papel importante aí, né? Pra gente nessa história aí. Mas, meu, muito legal. Eu acho que depois desse nossa. segundo trailer, o hype só aumentou assim, de geral, né, amigos? De Será que geral. vai ter mais ou não? Mais trailer? Ou será que não? Pode ser que tenha mais um, eu Que é mês acho. 8 ainda, né? Porque vai ser só em dezembro, então pode ser que tenha mais um. Bom, ficaremos no aguardo, É né? mesmo, meus amigos.
Comenta pra gente o que vocês acharam. E comenta se você percebeu alguma coisa que o Nerd também não percebeu e que a gente não percebeu. Exatamente, amigos. Outra coisa também, comenta pra gente se foi confirmado algum outro trailer ou até agora não tivemos confirmação de nada, tá bom? Verdade. A gente se vê no próximo vídeo.